Assim que saiu da jaula, bem em frente aos dois gatinhos, Kali colocou o dragão no chão. Ele parece estar sofrendo, ele vai ficar bem. On e Rong circulavam ao redor do ser ainda silencioso que subitamente começou a mostrar seus dentes e a rosnar em suas direções. Esta foi, provavelmente, a primeira vez em sua vida que viu algo além de humanos. Kim verificou o tempo em seu relógio, eles pareciam ter apenas o tempo suficiente para escapar. Parece doer. On, ao se aproximar de Kali, bateu com sua pata em seus pés. Ela parecia estar pensando na poção que ele havia trazido em sua bolsa mágica. E já que não podia simplesmente pedi-la, só fez isso. Espere. Kim havia pego aquela poção com o intuito de usá-la. No entanto, precisava esperar até que o colar de restrição de mana estivesse desligado. A poção só funcionara corretamente se a mana, que era praticamente tão importante quanto o coração de um dragão, não fosse mais restrita. O ruivo começou a se dirigir para o lado oposto da jaula. O local que o torturador de antes parecia estar vigiando, lá não estava muito barulhento, mas ele também podia ouvir Shoyan lutando à distância. No fim, supôs que sua batalha terminaria logo. Vejamos. Kali começou a dar tapinhas na parede da caverna com suas mãos. Ele chutou o torturador com seu pé para tirá-lo do caminho e continuou a bater por toda a parede. O dragão rosnou depois de ver o torturador, mas ficou parado e continuou a se concentrar em seu salvador. A última linha de defesa de Venion deve estar por aqui em algum lugar. Como todos os membros da família do Marquês Stan, o narcisista se preocupava extremamente com a ideia da invasão de alguém enquanto ele estivesse dentro da caverna. E por conta disso havia criado um túnel secreto para ser usado como uma rota de fuga caso algo assim acontecesse. Se o torturador soubesse disso, ele provavelmente o teria usado para escapar mais cedo, porém, infelizmente, nem mesmo o torturador sabia dessa rota. A novel dizia que havia uma área plana nesta parede ferrada. Ah, aqui está. De fato, havia uma área plana do tamanho da mão de uma pessoa sobre uma das paredes rachadas daquele lugar. Embora Venion parecesse ter toque que nunca faria nada parecido com aulas de luta, todos na família do Marquês tinham aprendido artes marciais. Se usarmos força suficientemente aqui, uma passagem se abrirá. Aquilo não era um dispositivo mágico, na verdade, muito pelo contrário, era a força de um impacto que faria com que o dispositivo funcionasse. Kim virou sua cabeça em direção à pessoa que acabou de entrar e perguntou. Tudo feito? Sim. Shoyan balançou sua espada levemente no ar para se livrar do resto dos resíduos de sangue, e após se aproximar mais, seu olhar logo caiu sobre o dragão. Ele começou a franzir a sobrancelha. Aquela era uma reação natural ao ver uma criatura tão pequena coberta de sangue. Não demorou muito para o protagonista também notar o torturador caído. O brilho em seus olhos eram sinistros. Shoyan. Foi por isso que Kim o chamou, mas como resposta ele apenas manteve seu olhar sobre o torturador e fez seu relato. Assim como você pediu, deixei os funcionários que fugiram em paz. E me certifiquei de que todos os indivíduos fortes não fossem mais capazes de lutar de novo. Ótimo! Kali elogiou Shoyan antes de apontar para a área plana na parede. De um soco nesse bem ali. Com toda a minha força? Tá a fim de destruir a caverna inteira? Não. Controle sua força. Pense que está socando uma parede com 10 centímetros de grossura. Ah, um soco fraco então. Isso mesmo. Fraco. Kim rapidamente se afastou depois de ouvir aquela figura chamar algo que era impossível para ele de soco fraco. Sem demora, o protagonista fez o que o ruivo mandou, portanto, imediatamente deu um soco na parede com um punho. Bum! Uau! Kali pegou o dragão negro de volta enquanto os irmãos gatinhos estavam admirando o que aconteceu. Screech! Um barulho arrepiante saiu da parede e uma área do tamanho de um homem adulto apareceu. Shoyan rapidamente pegou uma tocha. Vamos! Ao comando de Kim, os filhotes subiram nas costas do protagonista enquanto ele entrava no túnel primeiro. Kali o seguiu logo atrás. O dragão permaneceu quieto em seus braços, com apenas o som de sua respiração sendo ouvido. Entretanto, a todo momento manteve um olhar extremamente feroz.
Ao invés de qualquer sentimento de gratidão por ter sido salvo, ele ainda parecia estar cheio de pensamentos de terror de ser torturado por outra pessoa, assim como de raiva e ressentimento aos humanos. Pare de me olhar assim. Kim conversou casualmente com o ser em seus braços. Estou ficando sem ar. Enquanto tentava acompanhar Shoyan, que parecia não ter problemas em correr, sua respiração se manteve ofegante. Eu deveria ter feito ele carregá-lo. O dragão de 1 metro de comprimento era bem pesado, por outro lado isso se tornaria fácil caso Kali conseguisse pôr as mãos em um dos poderes antigos chamado Vitalidade do Coração. A figura ruiva seguia segurando o dragão negro firmemente em seus braços para que não o derrubasse por conta da exaustão. Não havia a menor chance dele deixá-lo aqui depois de tudo o que fez para resgatá-lo. Suas roupas pretas começaram a ficar cobertas pelo sangue daquele ser. Depois de correr por aquele túnel escuro e estreito por alguns minutos, Shoyan de repente falou com Kali. Há uma parede em nossa frente. Bata no centro dela, com a mesma força de antes. Então continuaremos a correr. Certo. Os gatinhos saltaram do ombro do protagonista e recuaram. Logo, o centro da parede foi atingido com força. Bum! A parede desmoronou quase que instantaneamente, logo. O céu noturno foi visto, eles agora estavam do lado de fora da caverna. Kim assumiu a liderança enquanto olhava em volta. Ali também se encontrava uma das razões pela qual ele logo colocou o dragão sobre a grama, ambos se olhavam agora. Logo, enquanto seu corpo se erguia, a expressão de admiração se foi, mais uma vez, a face cheia de raiva e ressentimento voltou. Não é de se admirar que ele tenha aguentado ser torturado por 4 anos. Sua personalidade é forte. Era por isso que Kim gostava dele, mas claro, eles eram diferentes. Diferente do dragão, Kali, não, Kim Rock-soo, cresceu sendo maltratado como um órfão e no fim cedeu. Depois que desistiu de encontrar um lugar para chamar de lar, ele não teve mais força para lutar contra o mundo. Ei! Assim que se certificou de que o dragão estava olhando para ele, pegou um par de luvas e uma ferramenta de corte em forma de tesoura com um monte de símbolos mágicos gravados, logo então vestiu as luvas anti-eletricidade. Aquele cortador era um dos 2 itens que Kali teve que comprar em nome de Bilos, algo que não pôde alugar com dinheiro. Não faço ideia do porquê você precisa disso, entretanto, jovem mestre, espero vê-lo vivo na capital. Você acha que eu vou morrer? Tudo o que sei é que você planeja causar um tumulto. Cala a boca. Kim estava se lembrando da conversa que teve com Bilos, antes de perceber que seu ambiente, de repente, ficou extremamente silencioso. Shoya observava o cortador com olhos caóticos, enquanto os irmãos gatinhos se escondiam atrás dele. Kali clicou sua língua em resposta a todos e se aproximou mais do dragão negro. A coleira de restrição da mana foi feita com algo semelhante à borracha, se fosse feita de metal não teria cabido no corpo de um ser em crescimento. Kali então agarrou o pescoço do dragão. Gá! Os gatinhos vacilaram juntos. Entretanto, Kim os ignorou e prosseguiu, era melhor fazer aquilo o mais rápido possível. Logo o cortador se aproximou do pescoço, suas lâminas afiadas brilhavam sob o luar. Antes de lentamente fechar seus próprios olhos, o dragão manteve seu olhar em Kali e viu olhos pacíficos e sem emoção. Naquele momento, todos ouviram o barulho de algo sendo cortado, o colar de restrição de mana soltava faíscas. O que foi? Perdeu algo aqui? Kim zombou do dragão confuso que havia aberto os olhos. Ele logo tirou uma das luvas e entregou a Shoyan. Assim que recebeu a luva, o protagonista vestiu e, em seguida, pegou o colar e tirou um frasco com um líquido vermelho de sua bolsa, uma poção de cura da mais alta qualidade. Ela foi uma das responsáveis por fazer Kali se sentir mal por pedir mesada nos últimos dias antes de partir. TCH. Assim que clicou sua língua, ele voltou a olhar fixamente para o dragão. Tem noção de quanto gastei nisso aqui? O dragão tinha ouvido essas mesmas palavras com bastante frequência, praticamente desde o dia de seu nascimento. Por que você não me obedece? Tem noção de quanto gastei nisso aqui? Acho que você precisa ser espancado um pouco mais. Enquanto era espancado, ouvi até que ele precisava parar de pensar por si próprio. No entanto, não cedeu. Como gastei tanto dinheiro com você,
é melhor você se curar direito, seu idiota. O dragão negro não sentiu nenhuma dor. Kim derramou cerca da metade da poção nas costas dele e despejou o resto em sua boca. Felizmente, não houve resistência. Depois de alguns minutos, Kali ficou surpreso com o que viu. A mana, que era equivalente ao coração de um ser e a fonte de todo o seu poder, começou a se mover. Todos os ferimentos no corpo do dragão desapareceram instantaneamente, e uma energia azul que parecia ser a sua aura cercou seu corpo como o vento. Esta mudança que ocorreu em um instante fez Kim pensar o quão assustador e poderoso era um dragão de verdade. Ei! Ele já não deveria estar mais machucado. E o fato de que seus olhos voltaram completamente à vida só mostrava isso, sem contar que ele era inteligente, portanto, parecia entender o que havia acontecido com seu corpo. Kali deu um passo em sua direção. A pequena criatura apenas se encolheu enquanto continuava a observar. O que você quer fazer agora? Ao fazer sua pergunta, a figura ruiva começou a sorrir. Ele viu o dragão em silêncio. Eu sei que você pode falar a língua humana. Você é um dragão. A existência mais inteligente e forte do mundo. Kim perguntou mais uma vez. O que você queria fazer quando estivesse livre? É eu. Hesitantemente o dragão começou a falar. Não havia como ele não ter aprendido a língua humana nos últimos 4 anos. O dragão negro podia sentir que, com sua força atual, ele facilmente poderia matar o homem que estava à sua frente. Entretanto, seus instintos falavam que o outro indivíduo, aquele que estava atrás dele, era perigoso. De qualquer forma, ele ainda estava confiante que podia pelo menos escapar vivo. Com isso em mente, o dragão finalmente disse pela primeira vez em voz alta o que havia pensado para si mesmo durante os últimos 4 anos. Eu vou viver. Ele viverá, não importa como. Vou embora. Ele iria embora daqui. E logo revelou seu pensamento interior, e não serei domado. Então faça isso. Kali estava dizendo que o dragão estava certo. Você é um dragão. Tem o direito de viver livremente. Ele também tinha força o suficiente para sobreviver sozinho. Já sua raça, normalmente, é independente e orgulhosa. Portanto, com apenas 2 anos de idade criavam seu próprio covil, eram muito diferentes de um humano com 2 anos de idade. Kim olhou nos olhos do dragão desconfiado e começou a falar com seriedade. Eu não vou ficar com você. Ele não tinha motivos para ficar com algo mais forte do que ele. Haveria também diversas complicações em potencial sobre mantê-lo por perto, diferente dos filhotes da tribo dos gatos, On e Hong, um dragão estava fora dos limites. E ele também não confiava em Kali. Mentiroso! Os humanos são bons em mentir. Ao declarar isso, apenas raiva era vista em seus olhos. Claro, aquela emoção não era apenas dirigida a Kali. Os dragões nasciam naturalmente com muito orgulho. Portanto, aquilo vinha dos anos em que esse orgulho foi pisoteado pelos humanos. Isso é verdade. Eu sou ótimo em mentir. Kim aceitou facilmente aquelas palavras e continuou a falar. Mas você deve viver como quiser. O que você vai fazer? O pequeno dragão levantou a cabeça para olhar para o céu noturno. Aquilo era diferente da escuridão de dentro da caverna. Claro, era escuro, mas ainda havia luz. Eu odeio os humanos. Eu quero ser livre. Ótimo! Kim, que estava agachado, se levantou. Ele logo tirou algumas poções de tamanho médio e um saco menor da sua bolsa mágica. E assim que colocou os frascos no saco, o entregou para o dragão. Viva livremente! As pupilas negras daquele ser aumentaram e começaram a tremer. No entanto, em seu olhar ainda havia dúvida e ressentimento. Naturalmente, Kali não se importou. Isso deve ser suficiente. Ele libertou o dragão, ferrou Venion, salvou o vilarejo e ajudou Shoyan a entender o que significa liberdade. E, mais importante ainda, não precisou assumir a responsabilidade por ninguém. Kali também podia ver em seus olhos que ele não queria segui-lo, portanto, foi uma conclusão muito boa. Logo então, falou com os membros de sua equipe de resgate com um tom de satisfação. Vamos! Sem hesitação, a figura ruiva virou as costas para o dragão e começou a andar. Shoyan seguiu silenciosamente atrás e se concentrou em alterar seus rastros.
Os gatinhos, que hesitaram por um momento, viram a pequena criatura baixar seu olhar. Quando os irmãos da tribo dos gatos se afastaram, o dragão negro levantou sua cabeça e os observou se afastando. Eu odeio os humanos, eles são maus. Mesmo falando isso, por alguma razão, ele estava mais prestando atenção nas costas de um humano do que no céu noturno que via pela primeira vez. Hong aproximou-se lentamente de sua irmã enquanto seguiam atrás de Kari. Noona, eu acho que ele vai nos seguir. Eu também. Quer dizer que vamos ter um irmão mais novo? É o que parece. Os gatinhos estavam conversando entre si, mas Kim, que escutava-os, zombou deles e os retorquiu. Impossível. Os dragões são extremamente orgulhosos e nunca aceitarão ordens. Além disso, aquele ali odeia os humanos. Sei, se um gato tivesse uma expressão zombeteira, provavelmente seria a de agora mesmo. Uhum. Hong havia olhado para trás antes de concordar com sua irmã. A dupla parecia ter imaginado que aquele dragão desfrutaria de sua liberdade primeiro, antes de compartilhar carne com eles no futuro. Momentos depois, Kali voltou a falar com a dupla felina que sussurravam algo entre si. Vão buscar a esfera enterrada de volta. Logo, para que pudessem comer mais carne, os dois irmãos foram buscar a ferramenta de interferência de mana. Kim em seguida bateu no ombro de Shoyan. Bom trabalho. Hoje deveria ter sido a primeira vez que ele havia salvado alguma coisa. Claro, antes houve aquela batalha com os bandidos, porém aquilo foi mais protetor do que salvador. E bem, os eventos da novel mudaram. O protagonista havia salvou o dragão ao invés do vilarejo e, mais importante ainda, ele salvou alguém. Kali. Sim? Assim que o ruivo respondeu, Shoyan, que tinha ficado em silêncio por um tempo, voltou a falar. E se o dragão decidir te seguir, o que vai fazer? Isso nunca vai acontecer. E se, hipoteticamente falando? Hipoteticamente. Kim pensou sobre isso por um tempo, antes de responder suavemente. Eu não penso em nisso ou no passado. Assim que disse isso, por alguma razão, ele de repente se arrepiou e olhou para trás pela primeira vez desde que se afastou do dragão negro. Felizmente, ele não viu nada. Kali suspirou em alívio, antes de voltar para a pousada e adormecer. Mal ele sabia sobre a magia que a pequena criatura usava pela primeira vez, ela permitia se tornar invisível. O dragão, agora invisível, ficou em sua janela por um longo tempo antes de sair. Ele se manteve firmemente agarrado ao saco de poções que havia ganhado. No dia seguinte, o ruivo teve que lidar com as perguntas do protagonista desde o início da manhã. Kari, chegaremos a uma cidade dentro de alguns dias. É o ponto que mencionou antes? Estava quase na hora de Shoyan terminar de fazer o recompensar no qual Kali havia falado. Isso também significava que estava se aproximando de pegar outro poder antigo para si. Originalmente, na novel, o filho mais velho da família do Marquês Stan, aquele que foi expulso da competição por conta de ser aleijado, encontraria esse poder em cerca de um mês. Tal poder era seu último vislumbre de esperança, mas, infelizmente, acabou sendo algo que não pôde usar. Kali, sentado em uma mesa, pegou o copo de água que Ron havia preparado. Logo, enquanto sentia a água fria fluir através de seu corpo, recordou da frase que o velho mordomo havia dito anteriormente. Jovem mestre, não faz bem ter uma caminhada noturna tão longa. Eu estava muito preocupado com você. Isso foi o suficiente para deixar a mente de Kim clara, ele nem precisou da água fria. Ao colocar cuidadosamente o copo sob a mesa, começou a falar com Shoyan, que também estava sentado em uma de suas cadeiras. Você cuidou de tudo? Sim. Depois que o protagonista trouxe a figura ruiva de volta para a pousada, ele imediatamente voltou para apagar seus rastros e criar novos em direção ao oeste. Meio. Kali rapidamente olhou para os gatinhos contentes que comiam carne seca. Ele logo iniciou a explicação sobre a cidade que chegariam em breve. A próxima cidade se chama Pursal. Esse é o ponto central da nossa jornada. Uma vez que deixasse o território Enituze, que estava rodeado de montanhas, todas as estradas a seguir eram bem pavimentadas, começando deste pequeno vilarejo no território do Visconde até a capital.
Essa é a razão pela qual o território onde vivo tem estado seguro até agora, mesmo que seja um pouco desanimador para os comerciantes. Por causa das estradas mal feitas, mesmo que eles tivessem muitos produtos para vender, seria difícil viajarem. No entanto, muitos até ignoravam este fato, já que as próximas estradas, fora do território Enituze, eram pavimentadas. Além disso, estas estradas permitiam que os influentes poderes da metade do reino Rohan se reunissem com frequência. E por conta disso, as pessoas na capital podiam discutir muitas das questões políticas pendentes, embora não houvesse nobres com uma patente maior do que a de marquês por lá. Demorou um pouco para chegarmos até aqui porque o território Enituze tem muitas montanhas. Mas para a próxima cidade não deve demorar muito. Cali. O quê? No caminho, fui verificar a casa do Visconde, e... Olhando para a expressão estoica do ruivo, o protagonista fez uma expressão um pouco amarga ao responder. Estava caótico. Havia também soldados e cavaleiros saindo do vilarejo, provavelmente foram relatar tudo. Após recuperar, mais lentamente voltou a falar. O túnel secreto da fuga foi explodido. Já as árvores, a grama, o solo e tudo ao seu redor se foram. Os gatinhos deixaram cair as carnes secas que estavam em suas bocas. No entanto, Kali ainda estava relaxado. Parece que foi o dragão. O protagonista simplesmente ficou ali em silêncio. A figura ruiva percebeu isso e começou a sorrir enquanto se levantava de seu assento. Mesmo com apenas 4 anos de idade, o dragão negro ainda era extremamente inteligente. Ele sabia que alguém poderia vir da rota de fuga, e provavelmente decidiu explodi-la. E, como sua raça é muito sensível à mana, ele resolveu destruir tudo ao seu redor para eliminar as ferramentas mágicas que estavam na área. É um alívio que ele não tenha matado todas as pessoas desmaiadas. Provavelmente está se contendo porque ainda é jovem e ainda tem algum medo. Entendo. Isso explica o porquê senti uma forte quantidade de mana por lá. É por isso que não se deve subestimar um dragão só porque ele é pequeno. Antes de fazer uma pergunta a Shoyan, Kari se alegrou mais uma vez por ter deixado o dragão ao invés de trazê-lo. Você já pode ir dormirá até irmos embora? Não, vou ajudar Beacrox. Beacrox. Kali rapidamente vacilou em choque e perguntou, vocês estão se dando bem agora? Naquele momento, Kim viu o protagonista fazer uma expressão estoica pela primeira vez, ele logo respondeu com muita seriedade. Não, nós não estamos. Entendo. Tudo bem então, Kali respondeu com uma expressão semelhante em seu rosto. Shoyan fez uma reverência silenciosa e, antes de sair do quarto, recebeu uma ordem. Ei! Diga a Hans para trazer algumas bebidas. Em choque seus olhos abriram amplamente, ele logo olhou para frente e para trás, no ruivo relaxado e no relógio na parede, eram 7 horas da manhã. Kim logo respondeu com refrescância a figura confusa. Não sabe que bebida cura ressaca? Shoyan saiu sem dizer mais nada. On e Hong também estavam olhando para o ruivo, se perguntando se ele realmente ia começar a beber tão cedo. No entanto, como resposta, Kali apenas os ignorou e se olhou no espelho. Que expressão maravilhosa! Seu rosto parecia estar extremamente cansado e ainda ligeiramente embriagado. Descendo as escadas do primeiro andar, Kim acenou com a cabeça satisfeito. Como eu esperava. Já eram 7 horas da manhã, mas o dia de ontem ainda não havia terminado para algumas pessoas. Parecendo que não havia bebido ontem à noite, o vice-capitão estava ali parado tendo uma conversa séria com outro alguém. Kali podia ver Shoyan paralisado por perto. A pessoa falando com o vice-capitão era um dos cavaleiros que ele havia derrotado ontem. Portanto, parecia normal congelar. A figura ruiva se aproximou do protagonista e chutou seu pé. Do que você está com medo? Com o sussurro furtivo de Kim, Shoyan vacilou por um momento antes de sorrir de forma desajeitada e responder calmamente. Pensei ter usado força suficiente para incapacitá-los por pelo menos um dia, mas aquele ali já acordou e está até se movendo. Acho que subestimei o corpo humano. Usarei mais força contra ele no futuro. Kali logo desviou seu olhar,
pensando que aquele cara realmente se encaixava no modelo de um personagem principal clichê que destruiria de bom grado qualquer coisa em prol da justiça. Havia também outras existências que estavam anormais por lá. Os irmãos felinos, que também tinham descido do primeiro andar, estavam sorrindo enquanto abanavam suas caudas e espreitavam o cavaleiro. Qualquer um podia ver que eles estavam gostando daquela situação. Sou o único covarde aqui. Enquanto Kari pensava sobre isso e se sentava num balcão, o dono da pousada trouxe uma garrafa de álcool para ele. Jovem mestre, eu trouxe o mesmo álcool que você bebeu ontem à noite. Velhote, sabe o que penso quanto mais te vejo? O ruivo sorriu para o velho nervoso e continuou a falar. Eu acho que você é um ótimo vendedor. Isso é um elogio. Você me trouxe a bebida perfeita para curar minha ressaca matinal. Com um som refrescante, a garrafa de álcool abriu. Kali imediatamente despejou seu conteúdo num copo e o bebeu. Seu rosto, quase que instantaneamente, começou a ficar avermelhado. Logo, semicerrando os olhos, voltou seu rosto para o vice-capitão. Ele ainda estava conversando com o outro cavaleiro. Ontem tivemos uma festa para relaxar após uma longa viagem até aqui. Todo mundo estava bebendo e ninguém deixou a pousada. Mas mesmo assim, eu não entendo o motivo de um subordinado do Visconde querer saber sobre isso. Vendo o desconfiado vice-capitão, o capanga de Venion deu um sorriso desajeitado, mas logo respondeu com uma expressão séria. Ontem um ladrão invadiu a casa do Visconde e roubou alguns itens. Então soubemos que as pessoas da propriedade do Conde Nituzzi estavam aqui no vilarejo, por isso viemos saber se o ladrão tinha roubado aqui também. Bem, acho que um ladrão de dragão também é um ladrão. Enquanto pensava nisso, Kim tomou um gole diretamente da garrafa. E, em seguida, fez contato visual com o capanga. Tá olhando o quê? O cavaleiro imediatamente desviou seu olhar. O vice-capitão olhou para o ruivo de forma desajeitada, antes de soltar uma tosse falsa e responder com confiança em voz alta. Aim. Além da ressaca, nosso jovem mestre sempre fica de mau humor pela manhã. Ai, agora, ele está bebendo para ficar melhor. Kali olhou para o vice-capitão já não sabendo dizer se ele estava zombando ou arranjando uma desculpa, antes de tomar outro gole. Que jovem mestre interessante! O cavaleiro respondeu positivamente aquelas palavras, antes de se curvar respeitosamente em direção ao ruivo. Acho que isso deve diminuir as suspeitas sobre nós. Kim sentia que eles estavam livres de suspeitas agora. O dragão havia desaparecido e seu grupo estava partindo na manhã seguinte, portanto, o cavaleiro não tinha muitos motivos para suspeitar deles. Já o restante dos subordinados de Venion vão pensar apenas nas 6 estrelas que haviam nos trajes que os ladrões usavam, elas pareciam representar uma certa organização secreta, assim como também os rastros que levavam ao oeste indicavam. Sim, jovem mestre. Chá de limão com mel parece ser o melhor para curar a ressaca. É mesmo? O velho mordomo sorriu enquanto olhava para o ruivo. Kim desviou o olhar e tentou acalmar seu estômago. Momentos depois, assim que todos se recuperaram por ter bebido demais, partiram e foram ao seu próximo destino. O próximo destino era a cidade por Sal, o centro do transporte de mercadorias e bastante famoso por causa de sua lenda. Kim precisava encontrar 2 pessoas nesse lugar também. Vamos acampar hoje? On deu uma mordida na carne seca, após perguntar a Kari. Ele acenou com a cabeça. Sim. A partir de hoje, estaremos acampando fora de vez em quando. Kim também tinha definido um horário bem rígido a partir daqui, ele queria ter tempo suficiente naquela cidade. O ruivo logo se afastou dos irmãos gatinhos, que estavam sussurrando algo entre si, e olhou para fora da janela da carruagem. Vitalidade do coração. Esse era o nome do poder que focava em restauração, vitalidade e fortaleceria o escudo indestrutível. O poder antigo que um certo primogênito está procurando. Taylor era o filho mais velho do Marquês Stan, e também a única pessoa boa de sua família. Entretanto, perdeu sua posição como herdeiro, por culpa de seu irmão mais novo, Venion, que fez metade do seu corpo ficar paralisado. Tempos depois, ele inicia sua incansável busca por algo que o curasse. E, no processo, em uma livraria,
acaba encontrando um antigo livro que, embora fosse difícil decifrar seus textos, lhe deu algo. Restauração. Torre de Pedra. Essas duas palavras se tornaram suas pistas. Logo, Taylor imediatamente se dirige a Purcell, que também era chamada de Cidade das Torres de Pedra. Na verdade, era provável que já estivesse nela. No entanto, na novel, ele só encontrará o poder antigo dentro de cerca de um mês. Mas é inútil. A vitalidade do coração era incapaz de restaurar um corpo que foi ferido antes dela coexistir nele. Havia também um limite de quanto poderia ser restaurado, bem como um custo para pagar por quaisquer cuidados. Naquele momento, o ruivo olhou para baixo depois de sentir algo batendo em sua perna. Ele podia ver as pupilas douradas dos gatinhos brilhando, quando começaram a falar. Eu ouvi de Hans mais cedo, Hans disse. O vice-mordomo ainda não sabia que a dupla era da tribo dos gatos, portanto continuava a dizer todo tipo de coisas na frente deles. Desembuchem. Os irmãos já pareciam ter se acostumado à maneira rude de perguntar de Kali, e começaram a falar. Se você fizer um desejo na torre de pedra principal, ele se tornará realidade. Ele disse que a torre de pedra principal era bonita. Eu gostaria de ver. Não faz mal se você for também. Eu quero ir com você, mas não precisa se for muito difícil. Kim, levemente surpreso, olhou fixamente para os gatinhos nervosos antes de perguntar casualmente. O que vão desejar? Holmes sacudiu seu pelo, agora estava mais saudável e brilhante graças ao bom tratamento de Hans, e gritou com entusiasmo, que o nosso novo irmãoze. Não. Ao interromper, Kali imediatamente começou a ignorar os gatinhos e se afastou deles. A carruagem parou ao mesmo tempo. Eles tinham chegado ao local que iriam passar a noite. Parece que vamos acampar agora. Sim. Kim respondeu à declaração do vice-mordomo. Antes de olhar ao redor de seu acampamento, o vento da floresta soprou por sua cabeça. Com isso, ele passou a noite com uma mente bem relaxada. Na manhã seguinte. Jovem mestre. O que é isso? Kali olhou fixamente para os servos mortos que estavam na lateral do acampamento deles. Todos pareciam frescos, recém-caçados. Hans logo começou a relatar a Kali, que continuou a olhar fixamente para os cadáveres. Alguém os deixou aqui em nosso acampamento. O mordomo apontou ao lado dos servos. Kim também estava olhando para aquele local. No chão havia o desenho de um garfo e uma faca. Era como se alguém tivesse deixado os servos lá para que ele pudesse comer. O ruivo de repente teve um pensamento estranho. Certeza da existência do dragão que o seguia. Eles logo chegaram à cidade Purcell. Depois de passar facilmente pelo portão da cidade, a carruagem da família Nituzzi seguiu a liderança do vice-mordomo até uma pousada. Ele não vai nos seguir até dentro da cidade, né? De acordo com Shoyan, o dragão negro os seguia de longe, apenas passava de madrugada para deixar comida. Não é adorável? Mesmo depois de viver uma vida tão terrível, ele parece uma criança fofa que nunca perdeu a sua inocência. Ata. Quem imaginava se Shoyan ousaria dizer isso se tivesse visto mesmo o dragão explodir uma montanha? Caso tivesse, não estaria falando coisas como fofo para descrevê-lo. Ele também não fazia ideia do porquê o ser que dizia odiar humanos os seguia, era realmente estranho. Não esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Ele esperava que, o dragão negro, ainda jovem, ficasse longe do território do Marquês e criasse seu próprio covil para desenvolver mais sua força. Logo, assim que se fortalecesse e como vingança, destruiria a família do Marquês antes que uma certa guerra eclodisse no continente. Isso seria útil, pois manteria o território Nituzzi em paz por um certo tempo. TCH. A figura ruiva clicou sua língua. Os gatinhos, que estavam olhando pela janela com entusiasmo, vacilaram e se aproximaram dele. Parecia que tinham visto algo estranho lá fora, e por isso vieram relatar. Em frente a cada casa tem uma torrezinha de pedra. Muito, muito, estranho. Kim apenas respondeu casualmente. É a cidade das Torres de Pedra afinal. A cidade Purcell era famosa por suas antigas ruínas com torres de pedra, mas também era conhecida pelo fato de cada casa ter algo em comum à sua frente. Os moradores desta cidade faziam um pequeno monte fora de suas janelas, uma pequena torre.
Na verdade, nem deveria ser chamado de torre, já que era feita com menos de 10 pedras. E bem, com base na personalidade dos proprietários das casas, cada uma era feita diferente da outra. Por isso era natural que a luxuosa pousada em que Kari chegou também. Hans respondeu rapidamente à pergunta de seu jovem mestre. Ele parecia muito animado, e caminhava com os irmãos gatinhos em seus braços. Reservamos 2 dias para Shoyanin, e dependendo de quanto tempo ficarmos aqui, concordamos em pagar pelo resto do grupo. Ah, chegamos bem antes do festival também, portanto, os quartos não foram tão caros. O Festival da Torre de Pedra, por Sal estava atualmente ocupada se preparando para ele, começaria na próxima semana. Kim acabou soltando que estava pensando sem querer, que estranho, nem tem tantas pedras aqui, mas já vão fazer o festival? Eu sei o motivo disso. Kari espreitou em direção a Hans, que tinha respondido a seus murmúrios. É uma história muito triste, porém interessante, passada de geração em geração. Não quero ouvir se for longa. Kim realmente não se importava com isso. No entanto, o vice-mordomo continuou a falar, pois provavelmente tinha determinado que a história não era tão extensa. A história, a lenda, é sobre algo que ocorreu nos tempos antigos. Os indivíduos que agora tinham entrado no quarto de Kali observaram quando o atendente saiu do local. Tempos antigos? Clique. O atendente havia fechado a porta do quarto, somente Kali, Hans, Ron, On e Hong ficaram no quarto. O vice-mordomo logo respondeu à pergunta, sim. Tempos antigos. Prossiga. Nos braços de Hans, como se estivessem interessados na lenda, os irmãos gatinhos, enquanto olhavam para ele, abanavam suas caudas. Ron apenas derramou, silenciosamente, numa xícara, limonada na qual trouxe em uma garrafa e serviu à figura ruiva. Kari segurou a xícara em suas mãos e se sentou no sofá com as pernas cruzadas enquanto fazia um movimento com seu queixo para Hans continuar. Reza a lenda que essa cidade, supostamente, perdeu a graça de um deus no passado. Perdeu a graça. Kim não sabia nada sobre esta história. É a primeira vez que ouço algo sobre isso. Bem, isso acontece porque o jovem mestre nunca estudou história. Ultimamente você parece gostar de me retrucar. Vai continuar fazendo isso? Hein? O vice-mordomo rapidamente desviou seu olhar. É dever de um bom mordomo informar seu mestre sobre os tempos antigos. Não sei por que Sal perdeu a graça de um deus. Entretanto, foi aí que alguns moradores da cidade começaram a se reunir para construir torres de pedra. Parecia ser um ato de adoração para alcançar o deus que os havia abandonado. Funcionou? Não. O vice-mordomo instantaneamente respondeu à pergunta de Kari. Aparentemente, nenhum de seus apelos foi transmitido. É por isso que a cidade atualmente não tem um único templo. Se um deus decide me abandonar, não tem por que adorá-lo, certo? Din. Nosso jovem mestre é realmente inteligente e não precisou estudar nada. Você quer levar um soco? O vice-mordomo que se afastou, foi olhar para uma montanha distante e continuou a falar. De qualquer forma, é por isso que eles têm torres de pedra ao invés de templos. Elas representam uma promessa que o povo fez depois de tudo isso. Uma promessa para si mesmo. Que tipo de promessa? Hans começou a explicar um costume estranho que era seguido na cidade por Sal. Quem tiver seu desejo concedido, destruirá sua torre de pedra. Kali começou a sorrir. Que cidade interessante. De fato, como foram abandonados por seu Deus, eles precisam alcançar tudo com suas próprias forças. O ato de destruir sua torre representa superar as adversidades ou algo assim. Kim gostou muito de tal ato. Ele então lembrou das numerosas torres de pedra na frente das casas. As torres não são criadas para buscar a ajuda de um deus. Sim. São mais como representações da determinação de seu criador. Aqueles simples montes de pedra tinham muita importância. Então no final não há um deus concedendo desejos. Você está correto. Embora seja triste que eles tenham sido abandonados, esta história também dá muita esperança às pessoas. Olhe para baixo. Kari casualmente deu uma ordem a Hans que estava falando. Perdão? Ao ver o vice-mordomo parecendo confuso,
O ruivo apontou para o seu busto com o dedo. Parece que estão com raiva. Hã? Assim que olhou para baixo, enquanto seus olhos se abriram amplamente, Hans ficou ofegante. Os gatinhos estavam mostrando suas presas com raiva, suas pupilas douradas eram cruéis. Aigou sobrescrito uma. Por que nossos gatinhos estão tão zangados? Devo trazer alguns lanchinhos? O vice-mordomo começou a sorrir desajeitadamente enquanto colocava a dupla felina no chão. Como ele não tinha a menor ideia de que eram bestiais, apenas assumiu que estavam com raiva porque tinham fome. No entanto, os irmãos não estavam zangados por causa disso. Kim relembrou das coisas que eles lhe haviam dito antes. Eu ouvi de Hans mais cedo. Hans disse, se você fizer um desejo na torre de pedra principal, ele se tornará realidade. Parecia estar com raiva, pois ela batia no chão com suas patas, enquanto Ron acertava o chão com a cauda. Ambos estavam zangados por Hans ter mentido para eles sobre a torre de pedra principal. Se acalmem, jovens gatinhos. Vou buscar uns petiscos deliciosos para vocês. Jovem mestre, posso ir buscar algo para eles? Mas ele parecia ter recebido a mensagem errada. Não precisa nem voltar. Tudo bem, voltarei logo. O vice-mordomo disse que voltaria rápido, mas ainda assim, antes de sair como o vento, se certificou de que as bagagens que trouxeram de cá estivessem bem organizadas. Ron, você pode ir descansar também. O velho mordomo ainda estava no quarto. Ele virou-se para o ruivo e começou a sorrir. Tenho um mau pressentimento. Kim realmente odiava aquele sorriso. Ele o deixava ainda mais desconfortável do que o normal. Ron aproximou-se do sofá em que Kali estava, antes de começar a falar. Shoyan vai mesmo sair daqui em 2 dias? Sim, ele vai. Kim de repente teve um pensamento. Começou a sorrir ao falar. Por quê? Está triste por ele ir embora? Quer ir com ele? O sorriso do velho mordomo se tornou ainda maior. Por que eu lhe deixaria para trás e iria para outro lugar, jovem mestre? Eu gosto de estar ao seu lado. Tais palavras deram calafrios a Kali. É apenas um pouco decepcionante que Shoya não vá conosco até a capital. Precisarei falar com ele antes que saia. Beacrox provavelmente ficará um pouco triste em vê-lo partir também. A expressão da figura ruiva ficou um pouco melhor depois de ouvir o resto das falas. Kim não prestava muita atenção na relação dos três por achar irritante, mas parecia que um certo nível de amizade se desenvolveu entre Ron, Shoya e Beacrox. Ele logo pensou em seu plano, e começou a sorrir maliciosamente enquanto respondia. Bem, viajaremos juntos até a capital, vocês ainda vão se ver bastante até lá. Aí depois vocês três podem sair deste reino e irem para o reino de Rosalim. O que acha? Maravilhoso, certo? Kali não disse essa parte em voz alta, pois começou a esboçar um sorriso. Espero ansiosamente estar junto a todos na capital. O desejo deste velho é que todos cheguem lá em segurança. Kim não acreditou em nada do que Ron estava dizendo. Espero ansiosamente, ou desejo que todos cheguem lá em segurança. Esse tipo de emoção não combinava com o velho. Você pode sair agora. Kali facilmente se livrou de Ron do quarto. A Hans é um mentiroso. Um mentiroso daqueles. A dupla felina finalmente soltou suas raivas enquanto Ruivos ignorava olhando para fora da janela. Ele visava em direção a uma caverna no canto da cidade. Este local tinha uma pequena torre de pedra incompleta e a vitalidade do coração. Dizem que aquela pessoa viveu até os 150 anos. A vitalidade do coração era um poder que um ser antigo deixou após ter morrido naturalmente de velhice. Tal pessoa pensava que seu poder era uma maldição. Kali levantou-se de seu assento, ajeitou um pouco sua roupa e abriu a porta. Que aia! Hans por acaso estava do lado de fora da porta. Ao ver o vice-mordomo, que rapidamente tinha voltado com os braços cheios de petiscos, Kim começou a falar. Vamos ver a torre de pedra principal. Assim que falou isso, as orelhas dos gatinhos começaram a tremer. Eles correram para Kali como se nunca estivessem zangados para começar. Seremos apenas nós e Shoyan. Traga e Ron com você. O humano que morreu aos 150 anos de idade queria criar uma torre de pedra numa caverna onde ventos convergiam. Da última vez foi um buraco sem fundo, agora é vento.
No centro de tal caverna havia um furacão que por algum motivo estava lá. O velho tinha passado mais de 100 anos tentando construir uma torre de pedra bem no olho dele. No entanto, acabou falhando. Bem, na verdade, a velha figura sempre destruía sua própria torre quando parecia estar prestes a terminar. Ela repetiu isso até morrer um dia. Qual era o desejo do velhote? Kali não se importava. Mas já que vou ter que fazê-la, vou construir uma torre incrível. Como tinha que erguer uma torre de pedra de qualquer maneira, ele ia pelo menos fazer uma decente. Kim, por precaução, também tinha que prestar atenção em algumas pessoas na torre de pedra principal hoje. Um pouco mais tarde, Kali, os dois gatinhos, Shoya e Hans, chegaram na entrada do seu destino. Eles não tinham ido com a carruagem que mostrava o símbolo da família Nituze. Já a figura ruiva usava um chapéu, com a desculpa de que não gostava da luz do sol. Eles ainda estão aqui. Assim que entrou na torre principal, escondido furtivamente atrás de Shoya e Hans, Kim foi capaz de localizar as pessoas que procurava. Em uma certa distância estava uma dupla casualmente vestida. Um homem de cadeira de rodas, e uma mulher empurrando ele. Ambos estavam indo para a entrada da torre que também era a saída. Eles não notaram o olhar furtivo de Kali e casualmente continuaram a deixar o local. O homem virou levemente a cabeça em direção à mulher e perguntou: "Por que você quis vir aqui hoje?" "Por causa da mensagem de merda de Deus ou algo assim. Tive o mesmo sonho por alguns dias, e nele, eu vim aqui." Assim que suspirou, voltou a falar: "No sonho dizia que nosso futuro benfeitor vai aparecer se viermos para essa torre. E que o Deus não sabia como tal benfeitor agirá, a não ser o fato de que ele estará vindo para a torre de pedra principal hoje. Há até mesmo uma pessoa que o seu Deus não pode prever. Quem sabe? Metade das coisas que ele diz é mentira. Bobagens completas." Bobagens? É a palavra de um Deus. Além disso, não era segredo sobre você poder receber mensagens dele? O homem que respondeu era o filho mais velho da família do Marquês Stan, Taylor Stan. Não é como se houvesse padres na cidade por sal. E, quem se importa com a palavra dele? Não é como se precisássemos disso para comer. Além do mais, como pode haver um benfeitor para pessoas como nós? Deve ser apenas mais uma mentira. Estou com fome. Vamos comer. Já a figura de cabelo curto e castanho que parecia irritada, era amiga íntima de Taylor, Cage, a mulher que eventualmente será chamada de sacerdotisa louca. Taylor a respondeu com uma expressão séria: "Cage, do nada me deu vontade de beber cerveja." "Sério? Estou com vontade de comer carne de porco defumada." Ao olharem um para o outro com expressões sérias, a figura de cadeiras de rodas apontou para a frente com o dedo e respondeu: "Que combinação maravilhosa! Vamos lá. É por minha conta." "I go, por sua conta?" "Esta sacerdotisa fará o seu melhor para acompanhá-lo." Os dois gargalhavam enquanto começavam a se mover. Por estar longe, Kim não podia ouvir a conversa deles, porém fazia o melhor para gravar seus rostos. Agora que sei como se parecem, só preciso ter certeza de evitá-los. Mas claro, anonimamente, ele ainda planejava dar à dupla uma nova esperança. Isso era algo que havia aprendido com o dragão. E a menos que o deus dela não tenha nada para fazer e me caguete, não há como me reconhecerem. Ao ver a certa dupla finalmente sair da torre principal, Kari sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seu peito. Kim podia ver diversas pessoas rezando por toda parte. Logo, furtivamente, Hannes se aproximou e sussurrou: "Jovem mestre, acabei de ver o filho mais velho da família do Marquês Stan. Como você sabe sobre essa pessoa?" Kay genuinamente ficou surpreso. Ao sorrir, o vice-mordomo apontou para a cabeça e declarou: "R. Praticamente toda e qualquer informação sobre os nobres está em minha cachola. Eu também vi a cobra vermelha, o símbolo da família do Marquês, na cadeira de rodas." Hans: "Sim, você é mais perspicaz do que parece. Obrigado." Hans encolheu os ombros com uma expressão de satisfação. Ele então indagou o ruivo: "O que planeja fazer?" Ao mesmo tempo, Kim pôde sentir o lado esquerdo de seu rosto aquecer já. Ao se virar naquela direção, viu Shohan o encarando. Logo então, balançando a cabeça, os respondeu: "Ignorá-los." Com isso, oficialmente, o passeio dele se iniciou.
Depois de olhar em volta, Kay ficou chocado. O ponto principal da cidade, a atração turística, não passava de um lugar onde apenas pequenas torres de pedra ficavam. Elas são quem parecia estar em descrença, mais feias do que eu esperava. Ele não conseguia entender o sentido daquele estilo arcaico, mesmo já imaginando que iria ver pilhas de pedra. Lá havia todo tipo de rocha com formatos diferentes, elas pareciam interessantes, no entanto, definitivamente não eram bonitas. Kay espreitou os gatinhos nos braços do Hans, a dupla parecia estar extremamente desapontada. Contudo, havia alguém que parecia estar mais sério do que quem esperava. Orando como as outras pessoas, Choi-han estava com a sua cabeça curvada. Deve estar desejando voltar para a Coreia. O protagonista teve a sorte de ter crescido em um ambiente familiar feliz. Portanto, ele era um tipo de pessoa diferente de Kay, Kim Waksu. Com suas experiências antigas e por ter tido influências positivas, ele foi capaz de aguentar diversas situações desastrosas, enquanto ainda era uma boa pessoa. Kim manteve seu olhar em tal figura. Ela logo levantou a cabeça e fez contato visual. Kay. O quê? Tem algo que quero te perguntar, e um relatório a fazer. Repentinamente, o ruivo sentiu um mau pressentimento. Primeiro a pergunta. Antes de começar a falar, Choi-han se mostrava pensativo, enquanto olhava em direção às torres de pedras, que estavam erguidas bem no centro deste amplo local. Não vai fazer um desejo? É isso que ele quer saber. Kay apenas respondeu casualmente. Eu não faço desejos. Por que não? Isso me faria ter expectativas. Ao declarar isso, todos de seu grupo, incluindo os gatinhos, viraram seus rostos. Já em resposta, como Choi-han tinha feito, o ruivo apenas voltou sua visão para as torres de pedra no centro do local, e lentamente continuou a falar. É muito mais fácil viver sem elas. Realmente, seria ótimo caso raspasse um ticket de loteria, esperando por 100 yuans e acabasse ganhando 500. No entanto, se tivesse feito isso com a esperança de ganhar o grande prêmio e só conseguisse os 500, ficaria frustrado. T.A.P. Kim, após sentir um toque em seu ombro, virou seu olhar apenas para se deparar com Han sorrindo e falando. Você até que está certo, jovem mestre. Não há sonhos ou esperanças neste mundo. Só fica quieto. Sim, senhor. O vice-mordomo respondeu alto, mas parecia estar um pouco decepcionado também, pois assumiu a liderança e começou a caminhar com a dupla felina. Kay também optou por fazer o mesmo, no entanto, foi impedido assim que o protagonista se aproximou e sussurrou em seu ouvido. O dragão entrou na cidade. Aquele era o relatório que ainda não havia sido dado. Só finja que não percebeu. Entendido. Kim deu uma olhada ao redor, contudo, não pôde ver nenhum sinal da pequena figura. Para ser mais exato, para ele, a única coisa visível, além de torres de pedra, eram as pessoas orando. O ruivo então voltou seu rosto para a direção oposta daquele cenário. Agora visava a pequena montanha atrás do lugar onde residiam os cidadãos mais ricos da cidade por Sal. Kyle olhava para o local onde o túmulo da pessoa que viveu até os 150 anos estava. No dia seguinte, Kim estava pronto para ir ao seu destino. Contudo, ele tinha plena consciência de que precisava se livrar daqueles que queriam segui-lo. Felizmente, não demorou para que todos parassem de expressar suas reclamações assim que declarou que uma única pessoa o acompanharia. Levarei apenas Choi-han comigo. Sem dúvidas, tal figura era a pessoa mais forte lá, assim, com sua companhia, tanto o vice-capitão quanto o vice-mordomo não tinham nada a dizer. Na verdade, como resposta, o vice-capitão apenas franziu a sobrancelha e disse que precisava treinar os cavaleiros. Logo depois, enquanto Kyle observava um bando de cavaleiros se reunirem com um olhar de desespero, Hans falou algo. Não se preocupe, vou cuidar dos nossos gatinhos nins. Ao escutar isso, Kim apenas se afastou e saiu da pousada. Choi-han seguiu atrás. Está planejando fazer algo de novo hoje? De novo? Alguém poderia entender isso errado caso o ouvisse. O protagonista não respondeu, no entanto, Kyle não se importou e apenas se dirigiu para a montanha atrás do bairro de alta classe. Já, no meio do caminho, ele voltou a falar. Preciso ir até aquela montanha ali. Você pode simplesmente esperar por mim na entrada. Entendido.
Shoyan não disse mais nada. Kim preferia alguém assim. Ele era um indivíduo que, mesmo seguindo o ruivo suspeito, não possuía nenhuma curiosidade sobre o que fazia. Bem, isto provavelmente só era possível porque pensava que poderia descobrir se realmente quisesse, pelo fato de que não temia nada que Kali fosse causar. Depois de passar pela área marcada, chegando na pequena montanha, Kim parou seus passos após ouvir Shoyan chamá-lo. Kalinin. Que? Irei embora amanhã. Eu sei. Fui eu quem lhe disse para ir, não foi? O protagonista fez contato visual com o ruivo, que estava impaciente na entrada da montanha. Shoyan recordava do ato de proteção que lhe foi concedido por aquela mesma pessoa que também havia dito que ele podia proteger. Tenho pensado nisso há algum tempo, é algo que preciso lhe dizer. O relatório de ontem, sobre o dragão, não era realmente o que o protagonista queria relatar. Hesitando por um momento, seu olhar foi para além do ombro de Kali, numa árvore perto da entrada da montanha. Ron é um homem muito perigoso. Kim, com este alerta que pousou sobre suas costas sem nenhum aviso, vacilou por um momento. Ele deveria falar que já sabia, ou apenas fingir que não? O ruivo rapidamente tomou uma decisão, mesmo ainda surpreso com aquele relato. É mesmo? Você não está surpreso. Há um odor de sangue nele. E, além de ser muito forte, Ron é alguém que derramou muito sangue. No começo, achei que você já soubesse disso e apenas tinha resolvido deixá-lo ao seu lado. Para Shoyan, se Kali realmente soubesse, ele teria levado o velho mordomo junto no resgate do dragão negro. No entanto, o ruivo não tinha feito isso. O protagonista então supôs que ele não sabia da verdadeira força de Ron ou que não confiava nele. Mas parece que nem você e nem ninguém mais sabe. No começo, por ter escutado Kali dizer que não possuía algo como expectativa, o fez decidir não dizer nada sobre o velho mordomo. Entretanto, quando foi escolhido como seu guarda hoje o fez se sentir culpado. Era isso que eu queria te contar. Oh, sério? Eu não sabia que Ron era forte. Shoyan perguntou mais uma vez após ouvir a resposta calma. Você ainda vai mantê-lo ao seu lado? Ele parece ser uma pessoa má. O ruivo suspirou ao se deparar com essas palavras. Manter Ron ao seu lado? Logo Kim? Aquele que desde o início está planejando empurrar o velho para o protagonista no momento em que chegassem na capital? Você e ele são iguais, hã? Você disse que Ron tem uma grande força, certo? Então por que não fez nada em relação a ele? Bem, isso é porque... Shoyan, de repente, não conseguiu dizer mais nada. É porque ele não fez nada com você. O protagonista não conseguiu contestar tais palavras. Houve um mal-entendido no início que levou à pequena luta entre eles, mas depois que isso foi resolvido, Ron o ajudou a encontrar uma espada e até a cuidar do assunto envolvendo seu vilarejo. Kali apenas o observou silenciosamente. Não era apenas com Shoyan. O velho mordomo não havia feito nada a ninguém. A única coisa que fazia era dar limonada ao seu jovem mestre, de vez em quando, assustar ele com uns papos de carne de coelho. E de qualquer forma, ele tem sido meu criado por 18 anos. Não importava o que fosse, todos sabiam que Ron era dedicado ao seu trabalho. Até mesmo o vice-capitão, que se preocupava muito com a hierarquia, não se zangava quando o velho, um servo, caminhava de igual para igual com ele. O mesmo se repetia para Hans, que não se chateava quando seu trabalho era feito pelo velhote. Você o odeia? Shoyan balançou a cabeça depois de ouvir a pergunta. Não. Então? Só achei que seria bom que soubesse que ele era uma pessoa perigosa. Você e Ron são iguais. O protagonista olhou fixamente para o ruivo depois de ouvir isso mais uma vez. Vocês são a mesma coisa para mim. Então, ambos também são perigosos. Kim olhou para Shoyan com uma expressão estoica e continuou a falar. Vocês também são fortes. Ah! Mesmo escutando a exclamação repentina da figura à frente, Kali não sabia a razão por trás disso e continuou a falar. Para mim vocês dois são similares. Ron era alguém que não se importava com nada e nem ninguém, a não ser com seu filho e consigo mesmo. Então, por que alguém assim causaria qualquer tumulto envolvendo o filho de um conde?
Kim apenas ficava com o pé atrás porque sabia que Ron era um velho perigoso. E por isso queria se livrar dele o mais rápido possível, para que pudesse viver em paz. Enquanto ele for meu criado, isso é tudo o que ele é. Assim como você, que só está aqui para me recompensar. Kyle checou seu relógio, a força do vento dentro da caverna era diferente com base na hora do dia. Ele precisava se apressar. Você não tem mais nada a dizer, certo? Não me siga. Shoyan acenou silenciosamente com a cabeça em resposta. O ruivo nem sequer olhou para trás enquanto se dirigia para a pequena montanha. Assim que não pôde mais enxergar Kyle em seu alcance, a figura olhou de volta para a árvore na entrada da montanha e começou a falar. Você ouviu, certo? Ron pulou suavemente da árvore, ele olhou de relance para Shoyan e começou a sorrir. Após isso, com uma voz ríspida, falou, troquei as fraldas dele e o criei. Essa era a verdade. O protagonista se colocou em frente ao caminho para a montanha e começou a falar. Kyle disse que ninguém deve segui-lo a partir daqui. Eu sei, seu idiota. Ron virou as costas para a montanha sem hesitar. Depois de ouvir que seu jovem mestre só iria sair com Shoyan, e até mesmo deixando as crianças da tribo dos gatos para trás, o velho optou por segui-lo no caso de algo acontecer. Parece que vim por nada. Dizem que quanto mais velho, mais frequentemente situações inesperadas acontecem. Ron começou a voltar para a pousada a um ritmo muito mais lento do que quando tinha saído. Shoyan o assistiu desaparecer antes de se sentar em uma rocha para esperar o retorno do ruivo. Fora do caminho da montanha, Kyle estava de pé diante de um pequeno buraco numa parede, ou melhor em uma caverna. Sua entrada estava coberta de videiras que dificultavam sua localização a menos que olhassem cuidadosamente. Droga! Kim começou a franzir a testa. Vendo que a entrada era bem pequena, ele olhou para baixo, para suas roupas simples, mas delicadas. Aia! Kyle soltou um longo suspiro antes de rastejar para dentro da caverna. Tanto a árvore devoradora de homens quanto este lugar de agora, tudo relacionado a poderes antigos, parecia ser uma loucura. O chão junto da entrada agora tinha as marcas indicando que alguém rastejou para dentro. Segundos depois, pequenas pegadas de réptil apareceram no mesmo local. Ao mesmo tempo, M não. Você é muito fraco, vai acabar se machucando. O dragão negro apareceu do fundo da caverna e gritou com urgência. Mas, também ao mesmo tempo, O pequeno dragão pôde ver um grande escudo com asas de prata aparecer e rodear Kyle. As asas, que brilhavam tão intensamente que podiam ser chamadas de sagradas, circulavam o ruivo enquanto um grande escudo bloqueava o vento. O escudo e as asas o mantinham a salvo. Kim se virou, seus olhos se abriram amplamente quando pousaram sobre o pequeno Penetra. O que você está fazendo aqui? O dragão negro não pôde dizer nada em resposta.